Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Hoje, 11 de janeiro, um dia de muito calor aqui na Forno Alegre, passando dos 35 graus, mas mesmo assim temos que trabalhar, fornecer conteúdo para o nosso público. E hoje vamos tratar especialmente das vendas do varejo no Brasil. O que aconteceu em novembro, gente? Até eu esperava um pequeno crescimento, mas isso não aconteceu. As vendas no comércio varejista brasileiro registraram queda, conforme o gráfico que está aí na frente, de 1,35%. Esclarecendo, eu uso o conceito de varejo ampliado, que além de todos os segmentos comuns que nós tratamos no dia a dia no comércio, entra material de construção e também veículos. Acho que é mais completo, explica melhor o contexto da economia brasileira, especialmente na área do comércio. Qual a explicação para essa queda de 1,35%? Essa resposta eu vou poder expor para vocês de uma maneira mais precisa a partir de uma análise dos ramos, dos gêneros do comércio varejista. Começando por aqueles que a gente chama de produtos ou bens não duráveis, que são aquelas mercadorias que a gente compra para consumir, como alimento, combustíveis, jornais. O que aconteceu com esse setor? Todos cresceram e cresceram bem. Olha só, as vendas nos hiper e supermercados em novembro registraram uma alta de 3,3% em relação a novembro de 2021. Ou seja, sempre naquela comparação do mês frente ao mesmo mês do ano anterior. Alta, então, de 3,3%, um resultado positivo. Já nos combustíveis lubrificantes, o crescimento foi bem mais generoso, de 27,3%. Isso também é fácil de explicar. A gasolina e até o etanol estão muito mais baratos do que em novembro de 2021, por conta exatamente da redução dos impostos federais e estaduais incidentes sobre esses produtos essenciais para a vida de qualquer brasileiro nos tempos atuais. Por fim, nessa categoria de produtos não duráveis, nós temos os produtos farmacêuticos e médicos com crescimento das vendas de 6,5% e livros, jornais e revistas com alta de 1,1%. Então, tudo que é consumo imediato cresceu. Essa é uma regra que vem se repetindo no decorrer praticamente todo esse ano. E isso está acontecendo exatamente pela alta do emprego. Tem muita gente, especialmente no decorrer de 2022, que entrou no mercado de trabalho. Isso aí faz com que o total de salários circulando na economia aumente e se descentralize também, porque há mais pessoas com dinheiro no bolso, dinheiro na mão, e essas pessoas evidentemente vão consumir os produtos que mais necessitam no dia a dia. E agora vamos ver o outro lado das vendas varejistas, e aí tem duas explicações para o fenômeno que nós vamos observar. Primeiro, vestuário e calçados. Queda das vendas de 16,1%. Dois aspectos importantes para ressaltar sobre esse gênero. Primeiro lugar, entre janeiro e agosto, especialmente, as vendas de roupas cresceram muito porque os brasileiros estavam com o armário em atraso, a renovação do armário em atraso, aliás, por conta do grande tempo que ficaram fechados em função da Covid-19 ou com restrição de vida social. Quem não sai, quem não vai para a rua, não precisa estar comprando roupa nova, concordam? Mas a partir de 2022, quando as interações sociais foram praticamente liberadas sem restrições no Brasil, as pessoas foram tirar o atraso e compraram muita, mas muita roupa, e a inflação no ramo do vestuário foi uma das mais altas no Brasil, superando inclusive alimentos. Dá para conferir isso no IPCA fechado de 2022. Então, o que nós temos? Primeiro, uma inflação elevada. Segundo, o fim de um ciclo de renovação do guarda-roupa. Resultado disso, queda das vendas de produtos e artigos do vestuário em novembro de 2022, o que deve ter continuidade nos próximos meses. Já produtos de uso pessoal e doméstico, uma queda de 10,5%, veículos recuo de 5,5% e material de construção decréscimo das vendas de 10,9% entre novembro de 2022 e novembro de 2021. Aí, como eu falei, são dois fatores também. O primeiro, alta dos juros. Com uma Selic a 13,75% e não há perspectivas de cair muito antes, pelo contrário, as pessoas preferem não entrar em dívidas, porque esses produtos que a gente chama de duráveis têm um preço médio muito maior e normalmente são vinculados a prestações, a financiamentos.
e não está mais valendo a pena fazer um crédito, porque a poupança, especialmente aplicações financeiras, está dando uma boa remuneração, então a racionalidade das pessoas diz, não, é melhor guardar dinheiro, é melhor aplicar no mercado financeiro para consumir depois, quando os ganhos financeiros não forem tão bons assim. Além disso, os juros no crediário estão bastante elevados e se torna desinteressante comprar produtos a prazo. A segunda questão é um pouco mais sutil, tem a ver com a última sexta-feira de novembro, quando ocorreu a famosa Black Friday. O que aconteceu com a Black Friday de 2022? As pessoas estavam muito mais bem informadas a respeito dos preços dos produtos que queriam comprar e observaram que, efetivamente, na maior parte das lojas, especialmente virtuais, não houve redução de preços. Foi um engodo. Aumentavam algumas semanas ou dias antes o valor da mercadoria para depois dar um desconto que efetivamente não existia. As lojas promotoras da Black Friday finalmente foram manjadas. Isso nós estamos advertindo também desde o ano passado aqui no Fora de Curva, e as vendas efetivamente caíram, pressionando sim o comércio varejista de artigos de bens duráveis para baixo, como nós vimos aqui. E nessa confrontação entre bens de consumo não duráveis e bens de consumo duráveis, ao contrário do que aconteceu nos outros meses, a vantagem ou a maior força ficou para os duráveis, porque tipicamente em novembro as pessoas gastam mais nesse tipo de produto, exatamente por conta da Black Friday, que registrou uma grande queda de vendas em 2022. Então fica claro, gente, mais pessoas gastando, mais pessoas empregadas impulsionam o comércio de produtos de consumo imediato. Mas com Selic alta, com juros elevados, seja por conta da remuneração financeira, seja por conta do crediário com taxas de juros muito elevadas, inibe o consumo de bens duráveis. E nessa briga desses dois vetores, ou desses dois grupos de comércio, em novembro, a vantagem ou a maior força foi para o lado negativo, ou seja, bens duráveis determinaram a queda do varejo brasileiro em novembro. Uma outra questão que eu não queria abordar, mas sou forçado por uma questão de consciência, foi o afastamento das suas funções do juiz Valner Batista Ferreira Machado, da terceira vara da Fazenda Pública de Belo Horizonte. Esse juiz tomou uma decisão em mandato de segurança, permitindo que um empresário continuasse acampado na frente de um quartel lá de Belo Horizonte, se não me engano. Ele se pautou para aprovar, para deferir esse mandato de segurança exatamente nos princípios constitucionais da livre expressão. Ele escreveu na sua sentença o seguinte: é de uma nitidez solar que é livre a manifestação do pensamento em local público de forma coletiva, sem restrições e censura prévia, respeitadas as vedações previstas sob a responsabilidade dos indivíduos pelo excesso, é intocável. Repetindo, ele simplesmente, com todo esse palavreado, diz que é livre a livre expressão. Nada mais óbvio. Porém, nós estamos vivendo tempos um tanto quanto obtusos. E esse mandato de segurança foi cassado direto no Supremo Tribunal Federal por aquele juiz que nós conhecemos, que está muito ativista nesse momento. E em conjunto a isso, gente, nós estamos vendo uma verdadeira caça às bruxas, especialmente por parte da imprensa, procurando mais terroristas, mais golpistas bolsonaristas, e qualquer pessoa que tenha um posicionamento que não seja de esquerda está sendo incluído e ameaçado dentro dessa seara, desse grupo, na mais pura restrição da liberdade de opinião. E olha só, quem está pregando a liberdade de opinião nesse momento histórico do Brasil, lamentavelmente histórico, é a própria imprensa, são as próprias corporações de jornalistas. Essas pessoas, se resolverem se qualificar e estudar um pouquinho de história, vão ver que eles estão dando um tiro do pé na sua própria atividade profissional. Com censura, a imprensa não funciona. Será que é isso que eles querem, mesmo tendo a consciência de que a formação de opinião já não é mais pautada nesses jornais, mas sim em redes sociais que, mesmo com tantas restrições, ainda consegue vazar muita informação,
consegue deixar muito claro várias expressões, desde que, evidentemente, não pregue violência, não pregue ilegalidades, mas posicionamentos ainda dá para se falar muito claramente, cuidando com as palavras, evidentemente, nas redes sociais. Então, lamentavelmente, os jornalistas, ou grande parte dos jornalistas brasileiros, quando estão empenhados nessa perseguição política, estão, em primeiro lugar, fazendo desserviço à sociedade brasileira e, em segundo lugar, estão praticamente atentando ou ameaçando de liquidar com a própria profissão. É uma pena, espero que a luz venha a eles o quanto antes. E assim, gente, encerro o Fora de Curva de hoje pedindo que você não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se não é inscrito e também, se achar interessante o que eu coloquei hoje, compartilhar esse material com a sua rede de contatos. Um forte abraço em cada um de vocês. Até breve. Agora eu vou para um ar-condicionado porque está muito quente aqui em Porto Alegre. Então, tchau.